Eu vou fazer um resumão do capítulo, né, do contexto do livro de 1 Samuel, só para vocês entenderem e não ficarem deslocados em alguns detalhes, né? O livro de 1 Samuel, ele faz parte dos livros históricos da Bíblia, né? Paz, irmã Terezinha, seja bem-vinda, bom dia. A tradição judaica cristã, ela atribuiu o livro de 1 Samuel ao profeta próprio Samuel, tá? Então, com alguns registros, tá? Que complementam o livro de Natã e de Gade, né? Que tá lá em Crônicas, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá em 1 Crônicas 29 e 29, tá? Só para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui, como que foi o contexto escrito, né? A principal função do livro do 1 Samuel é a transição de Israel, naquele momento, né, que lembra de Juízes, que Israel, eles só tinham juízes, não tinha reis, não tinha nada, eles levantavam juiz para governar o povo de Israel, só que não deu muito certo, né, de certa forma, porque eles eram muito rebeldes, eles viviam, né, pra lá e pra cá, com deuses de cá, deuses de lá, Deus, enfim, todas essas coisas, né? E o livro de 1 Samuel vai mostrar muito a transição de juízes para a monarquia, né? Que vai começar os reis. Então, até a Mai ontem me perguntou, eu achei muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, ela me perguntou exatamente se acontecia ao mesmo tempo. Como eu expliquei, o livro de Ruth acontecia no mesmo período de Juízes, então tá ali mais ou menos no meio do livro de Juízes quando essas coisas começaram a acontecer no livro de Ruth. Aí quando termina, inclusive, quer ver, que acontece o último versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo, que é no último capítulo de Juízes, já começa a transição, eu vou dizer que é uma coisa ligada na outra, como se fosse assim, hoje tá... Vamos colocar, hoje tá um presidente, amanhã tá um outro presidente. Foi bem nessa transição que sai do período de juízes para a monarquia, que vai começar os reis, né? E também começa a ser estabelecido a liderança espiritual e política no livro no geral, né? E mostra também a soberania de Deus, mesmo no tempo de crise espiritual, porque lembrando que estamos fazendo a transição do livro de Juízes, mas teve Ruth acontecia no meio de Juízes, tá? Só para vocês entenderem, da transição da total loucura de Juízes para um reinado, então, para ficar bem bonitinho. E Samuel é a figura-chave do capítulo em si, né? Ele se levanta como profeta, ele se levanta como juiz e ele se levanta também como um sacerdote, né? Levantado por Deus, em um tempo de decadência totalmente moral. Lembra que eu falei até que no último capítulo de Juízes a gente teve algumas situações muito idênticas a Sodoma e Gomorra, né? O livro acontece mais ou menos em 1100 anos antes de Cristo, para você ver que tem história aí, e é muita história, não é pouca não, é muita história. Israel, como eu falei, vivia aqui numa situação espiritual muito profunda, assim, de uma instabilidade, né? Ele vou adorar aqui, vou adorar ali, vou adorar aqui, né? Mas ainda é marcado, para você ver, vai ter o começo aqui de 1 Samuel, mas ainda, até alguns capítulos ali na frente, ainda vai ter uma instabilidade muito grande do que acontece em Juízes, mesmo porque nós vamos ver os deuses, o Dagon, né, que é um deus que eles servem profundamente, assim, veementemente, de uma forma muito profunda, eles estão servindo, né? Então, é bem nessa transição. Também, o sacerdócio, né, ela estava corrompida, que entra ali a família de Eli também, então a gente tem que entender isso. Bom dia, Laís, e paz do Senhor. Então, e outro detalhe, Siló, lembra que em Juízes eu falei de Siló? Eu vou até trazer aqui, Juízes 18:1,
para vocês verem como acontece em Siló. Quando a gente estava lendo Juízes, eu apresentei e falei, nós vamos ver em 1 Samuel, mas eu já trago aqui o primeiro versículo, né? Ó, Juízes 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Já lembra aqui da tribo de Dan, né? Aqui Siló, foi quando eles fundaram Siló, tá? Eu falo que Siló foi o primeiro lugar fixo de adoração dali, após a conquista de Canaã, tá? Então, mostra bastante desse detalhe. Por que eu tô trazendo esses detalhes assim? Para vocês se situarem o lugar que está acontecendo, o porquê está acontecendo, ou seja, para você ver que nada fica, não é um livro um livro separado da história. Não, ele tem coerência de coisas que vão acontecendo ali atrás. Por isso a importância de estar lendo sempre, indo para lá e para cá na Bíblia, porque vocês vão fazendo essa interpretação. Agora entendi porque acontecia tal coisas ali. Agora porque isso, porque aquilo, tá? Então, Siló vai se tornar o centro religioso de Israel antes da chegada de Jerusalém. Só para vocês ficarem bem isso. Inclusive, lá na frente, já no final, Siló foi destruída, arqueologicamente falando, ela foi destruída de forma violenta, que confirma vai confirmar nas narrativas bíblicas aqui na sequência, tá? Então, deixa eu ver. Bom, eu acho que era isso que eu tinha que trazer para vocês num contexto geral. Ela foi bem destruída, né? E vai confirmando depois, porque antes de ser Jerusalém, era Siló, como foi levantado pela tribo de Dan, no capítulo de Juízes 18, né? Aí, através de estudos, se eu não me engano, aquele doutor em teologia e arqueologia, Rodrigo Silva, ele faz um documentário sobre isso. Eu não sei se é um documentário ou um estudo, alguma coisa isso, ele faz que exatamente foram encontradas as evidências da destruição de Siló. E é bem interessante isso, eu vou ver se eu acho. É porque assim, gente, tantos vídeos que eu coloco lá, igual aquele que eu tava procurando, eu mandei pra Maia e esqueci de colocar no coisa. Gente, do testemunho, lembra? Que eu falei, esqueci. Mas é bem interessante que eles vão dando detalhes. É bem legal. Então, mostra que o tabernáculo estava ali, representando a presença de Deus, mesmo num tempo de uma corrupção humana, né? E é muito legal isso daí pra gente ficar bem por dentro das situações. E a gente vai puxando aqui, puxando ali e vai fazendo o estudo, né? Claro que não dá para falar exatamente tudo, porque senão a gente vai fazer uma vigília aqui de explicação, né? É bem interessante isso. Então vamos lá, a princípio, no versículo 1 e 2. A princípio, tá? Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Eframinita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não as tinha. Exatamente, Bernadette, precisa conhecer para amar, desse jeito, né? Aqui nós vemos a poligamia, né, acontecendo. Embora culturalmente naquela região ela é bem aceita, nunca foi um padrão divino. Deus fez o homem para uma mulher, não para várias. Então a gente entende que assim, aí vocês vão falar, mas Deus falou para procriar, para não sei o que blá blá blá, não sei o que lá no começo. Só que depois, com o tempo, já em Gênesis, já ali, bom dia, Tamara, em Gênesis mesmo já estava acontecendo que, olha, é uma mulher só, para de ficar na balbúrdia, para de fazer isso. Só que eles adotaram como uma cultura. E aí, né, a poligamia ficou bem forte nisso, né, ela começou a ser aceita. Porém, nunca foi um padrão divino, que a gente pode ver até em Gênesis 2:24, que fala, né, que ele gera o conflito
e dor, né? Se vocês quiserem, eu vou até abrir aqui só pra... Ai, acabou a bateria do meu... Peraí, do meu mouse, que beleza. Vamos, quer ver? Eu vou ler pra vocês. 2:24, tá? Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Deus não tá mostrando aqui que é para ficar para lá e para cá com um monte de gente, né? Para vocês entenderem, quando eu falei isso da poligamia, que Deus não fez para acontecer essas coisas. Ele fez para cada um ter o seu e nada mais balbúrdia. Mas virou uma cultura ali naquele momento, né? Deus começa, eu posso trazer que nesse histórico, Deus começa grandes histórias, vendo em todos os sentidos, vamos colocar, né? Ele começa grandes histórias no meio de grandes conflitos. Vocês podem ver tudo que nós lemos. A história de Ruth começou no meio de dor e teve um final muito feliz. Não só feliz, como teve redenção, como teve transformação, como teve muitas situações ali que vai da linhagem a Davi e lá na frente a Jesus, né? Então, Deus usa cenários quebrados exatamente para transformar aquilo em testemunho, em bênção. Ah, mas Deus está permitindo algumas coisas? Sim, tem coisas que Deus permite e nós vamos ver, inclusive, nessa palavra, né? Aqui eu quero trazer até uma conexão bíblica do plano original que eu já falei e também de Gênesis 29:31, que fala da dor de Lia, né? Que também é negligenciada. Claro que a gente tem os dois lados da moeda em relação a Raquel e Lia, né? Tipo, Raquel não, Raquel, gente, me deu um branco agora. É Raquel ou Rebeca? Eu sempre confundo os nomes. Não, Raquel é de Isaac. Gente, me perdoem, me deu um branco, é tanta coisa na cabeça. Mas eu falo que a dor de Lia, ela foi negligenciada pelo seguinte: era a segunda, tipo, como se a segunda opção, não aquela que foi escolhida, né? Ela é a segunda opção. Então, Penina, aqui de certa forma, ela também foi a segunda opção, porque Ana era a mulher amada de Eucana, né? Então a gente tem que entender isso também, que nem toda dor ela é resultado de um pecado pessoal. Um exemplo, né? Ana sofria perseguição de Penina. Ela pediu em algum momento, ela cometeu algum pecado, ela fez alguma coisa para estar sofrendo essa tribulação? Não, ela não fez nada, exatamente nada. Mas ela foi perseguida em todas as vezes. Então, Deus ele costuma se revelar no meio de nossas dores, no meio de nossas frustrações, no meio de coisas que a gente acha que está destruído. Por isso que eu falo, né? Aqui já no segundo versículo já fala, a outra Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A palavra logo de cara assim ela já solta, né? Então, uma tinha filhos e outra não. Já começa aí. Vai haver perseguição. Vai haver situações horrorosas aqui e realmente teve uma perseguição gigantesca de Penina em relação a Ana. Eu vou ler agora aqui do versículo 3 ao 8, tá? Todos os anos, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Um detalhe aqui, que tem gente que fala que era uma infertilidade, que Deus a curou. Só que entenda a palavra. Apesar de o Senhor tê-la deixado, não é uma enfermidade. Deus permitiu que ela fosse estéril. Não foi uma enfermidade aqui que aconteceu dela não poder ter filhos.
Deus permitiu que ela estivesse naquele momento estéril. Então, isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Uma total depressão aqui, porque não foi uma... Oh, Fernando, paz do Senhor, bom dia. Não foi uma coisa que acontecia uma vez aqui, outra ali, não, era consecutivamente. Então seu marido, Eucana, perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Olha só. Ana não era estéril por um acaso, como eu falei, foi permissão de Deus, ou seja, dentro da soberania de Deus, Deus permitiu essa esterilidade em Ana, porque ele sempre tem um plano maior. Ele permitiu. Aí tem gente que fala: Deus não permite certas coisas. Tá aqui, tô provando na Bíblia, né? O texto é muito claro. O Senhor havia fechado a sua madre. Não vai ter filho, pronto, não vai. Aí eu falo que muitas vezes Deus, ele não permite certas coisas nas nossas vidas, não é para nos destruir, não é para nos deixar triste, mas é para, de certa forma, direcionar a nossa história, porque sem algumas situações, talvez você não chegaria onde tinha que chegar. Então Deus permite situações exatamente para acontecer outras. A gente pode ver de Sara. Sara era estéril, tá até uma conexão aí de Gênesis 16:2. Sara era estéril, ela não podia ter filho, mas ela recebeu uma promessa. Então o que automaticamente estava trazendo para a vida dela? A confiança em Deus. Ana não podia ter filho. O que tinha que ser gerado na vida de Ana antes de Samuel? A fé, a confiança em Deus. Porque eu falo, ela sempre subia a Siló para orar, para buscar Deus, para pedir a Deus, né? Com tantas situações, ela fazia. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Deus precisava de uma entrega de Ana diferenciada, porque muitas vezes a gente está pedindo para Deus certas coisas. Um exemplo, Ana, vou trazer mesmo no exemplo de Ana. Ana, de certa forma, ela pedia a Deus muito um filho. Entra no contexto da nossa vida. Se tem alguém que te persegue, você vai começar a orar como? Deus, olha a pessoa me perseguindo, olha a pessoa isso, olha a pessoa aquilo, olha a pessoa não sei o quê. Você sabe, Senhor, vamos usar a situação de Ana. Senhor, ela tem filho, ela tem isso, ela fica jogando na minha cara, aquilo não sei o quê. A sua oração acaba sendo sempre conduzida naquilo que a outra pessoa está praticando. Ela não é conduzida no seu coração. Ela é sempre conduzida no ato falho de outra pessoa. Ana deixa muito explícito, essa passagem de Ana, ela deixa muito explícito isso, que quando nós voltamos a nossa oração somente para a nossa dor, ela acaba não acontecendo. Aí você vai falar: como assim, misericórdia, Senhor? Porque Deus, olha para você ver, Deus fechou a madre de Ana. Fechou. Então, entenda o seguinte, tinha uma razão, tinha um motivo. Era para destruir Ana? Nunca, jamais. Mas era para direcionar a vida dela. Bom dia, Lorena, paz do Senhor. Não tem problema. Então, o que acontece? Lembra que eu citei a parte de Sara? 1 Samuel do 3 ao 8, agora, tá? Lembra que eu citei Sara lá em Gênesis 16:2? Por quê? Sara precisava fazer o quê? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Ela lembra que ela zombou por ela ter idade avançada, ela zombou de Deus, ela riu do Senhor? Então, só que Deus permitiu isso para mostrar que quem tem fé chega muito longe. Marismaura, bom dia, paz do Senhor. Então, ele estava fazendo isso com Ana, de certa forma. Ele queria transformar a oração de Ana num ato de adoração a ele, não de, Deus, olha a Penina me perseguindo, olha Deus, olha o que ela está fazendo, porque a oração dela tinha dor, era depressiva, era uma dor
estou sendo perseguida, eu sou a vítima. Eu falo que quando nós mudamos a nossa história, a gente sai do modo vítima para eu não sou mais vítima, agora eu sou aquela que controla sim, porque a gente dá o controle para Deus. Eu digo assim, no controle de tipo assim, eu não vou usar mais a minha situação para ser vítima, mas eu vou usar a minha situação para dar glórias a Deus. Foi essa chave de virada que aconteceu com Ana. E olha só, o que hoje, de certa forma, pode parecer um atraso, como para Ana, supostamente era um atraso, para Deus é algo que está preparando para algo muito maior do que você imagina. Ou seja, ela virou mãe de um profeta, de um cara assim, porreta. Ela se tornou mãe de algo de uma pessoa que se tornou assim um marco em muitas situações nas passagens bíblicas. Então a gente tem que entender que Deus ele vai transformando a nossa vida de uma forma que a nossa história é marcada, seja para multidões, seja dentro da família ou seja só dentro de algum lugar. Deus ele transforma a nossa vida de formas distintas. A gente não pode olhar, a vida dela foi assim, a vida dela fez isso, a vida dela fez aquilo e pegar a minha também. Não, cada um tem uma experiência, cada um tem um jeito que Deus trabalha, cada um é cada um e a gente não pode, a gente pega a referência no sentido, olha o testemunho dessa mulher, olha o testemunho desse homem. Se Deus fez na vida dele, em nome de Jesus, pode transformar a minha vida também. Então, a gente tem que ter referência. Não, vai acontecer igual. Bom dia, Bruna, paz de Deus, amém. Então, a gente tem que entender isso. Porque, imagina, eles estão vivendo aqui numa situação foi o que eu falei, que tem muito conflito religioso, né, de certa forma. O pessoal ainda adorava outros deuses, mas eles estavam, lembra que eu falei novamente, repito, mesmo com Israel toda bagunçada, toda cheia de coisas, de histórias lá, tinham pessoas que ainda serviam a Deus de verdade. Olha o que o Eucana fazia todo ano nas festas em Siló com a família. Entende que por mais que existam pessoas que não buscavam a Deus de formas verdadeiras, existiam aquelas que queriam sim de forma verdadeira. E presta atenção que todos aqueles que adoram a Deus de forma verdadeira passam por situações que Deus quer fazer com que ela suba degraus. Gente, é um negócio muito louco, mas acontece. Então, a oração que nasce aqui da dor de Ana, ela gerou um destino. É o que acontece nas nossas vidas. A dor que Deus vai transformando, a dor que Deus vai, moldando, vai fazendo, vai transformando em destino. Vou ler aqui o versículo do 9 a 11. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eu acho que ali ele só estava assim, só observando ao redor, né? Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto. Olha para você ver como que aqui é isso. Porque eu falei que Deus, ele transformou essa oração de Ana. Porque antes deveria ser só, Jesus, Deus, a Penina me persegue, a Penina faz isso, a Penina faz aquilo, Penina, Deus, me dá um filho, me dá uma filha, sei lá, né? Porque ela me persegue. Aí olha como para você ver como Deus, ele, no contexto do coisa, a passagem faz questão de colocar a oração dela. Olha só, não só a oração, o voto, né? Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Gente, vocês viram algum momento Ana falando assim, eu não aguento mais Penina, eu não aguento mais ela me perseguindo, esfregando na minha cara que ela tem filhos e eu não tenho? Você vê um coração contrito, por isso que eu falo que a gente tem que... são detalhes da nossa oração que a gente tem que tomar conta, porque quando você começa a orar, Deus,
Deus, desce fogo na cabeça de alguém. Deus, faz não sei o que na cabeça de alguém. Eu vou te falar uma coisa, Deus não está te escutando, não. Lembra que eu falei da linha tênue em vingança, em oração por justiça e vingança? Ela é bem nisso daí. Ana deveria orar por justiça na cabeça dela, mas era uma oração de vingança. Eu preciso ter um filho para entupir a boca dessa doida. Entende isso? Só que Deus, ele transformou a dor de Ana em algo sobrenatural, no sentido que ela entendeu a dor dela precisava ter um propósito. Então, ela transformou sua dor em oração, né? E ela não reclamou das pessoas em nenhum momento e se derrama diante de Deus e faz o que ela tinha que ter feito há muito tempo. Porque eu acho que se ela tivesse feito, talvez, mas é aquele detalhe, né? Existe um tempo preparado para todas as coisas. Então, foi o momento aqui, né? Teve o quebrantamento do coração de Ana e aquele desespero, né? Cheio com uma mistura de esperança que todos nós temos, né? Então, é até que eu falei lá do outro, né? Que eu falei no começo, que a oração que nasce da dor, ela gera um destino. E gerou para a vida de Ana, né? Em Salmos 34:18, Deus, ele fala muito, eu não tô falando porque eu trouxe eu não tô falando o versículo inteiro, porque eu trouxe duas conexões que eu acho que não podem faltar no meio dessa passagem, tá? Em Salmos 34:18, Deus, ele mostra que está perto dos corações quebrantados. Olha para você ver. Mas é o que eu falei. O coração quebrantado não é um coração que deseja vingança. Um coração quebrantado que é independente da circunstância, você ainda decide adorar. Gente, é profundo isso. É profundo. Porque Deus, ele mexe com aquilo que mais dói na gente. E mexe que... Eu falo, Jesus. Em Hebreus, inclusive 5:7, fala o quê? O clamor com lágrimas. Gente, entenda. Não adianta você só chorar e falar, Deus, tá doendo, porque essa pessoa, Deus, tá não sei o quê, porque não sei quem fez. Jesus, o meu coração está contrito, meu coração, Senhor, está em lágrimas, meu coração não aguenta, Jesus, ele tá doendo. Sabe, trazer oração, a minha carne, ela vibra, Senhor, meu Deus, de tanta dor. O Senhor conhece os caminhos, o Senhor conhece as situações, o Senhor sabe a direita e a esquerda que eu tomei. O Senhor sabe pelos caminhos que eu andei. Errei em muitas decisões, mas agora eu preciso da tua ajuda para transformar. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, meu Deus, para gerar o testemunho da tua vitória e da tua glória na minha vida. Eu não consigo chegar sozinho. Eu vou te falar, vocês estão vendo? Em algum momento eu coloquei, tipo assim, eu criei uma oração aqui, mas vocês viram que essa oração é no meio de uma dor? Tipo assim, eu criei, mas você vê eu colocando pessoas, eu coloquei somente a situação. Seu coração tá doendo, seu coração tá contrito, você não tem mais direção. É nós começarmos a orar diante de Deus somente com nós, somente com a nossa dor. Me mostra, Jesus, me mostra a direção que eu tenho que tomar para que essa dor seja exatamente o seu testemunho. Porque eu sei que dessa dor vai vir vida, porque Deus não termina nossa história com coisas ruins. Tudo aquilo que ele coloca, porque vai ter gente que vai falar assim, mas aconteceu isso na minha vida. Será que Deus não está te reposicionando? Será que Deus não está transferindo aquilo que você achava que era o certo para a tua vida? E ele vai abrir uma nova porta, ele vai te dar um novo caminho, ele vai te dar uma nova esperança. Às vezes a gente reclama que a nossa vida tá assim, tá assado, tá assim, mas a gente não ora direito. A gente deixa a nossa oração perdida em pessoas. Não, a intimidade com Deus é você e Deus. Não tem que ter terceiros. Claro, não,
Claro, quando você ora por outra pessoa, você ora por um filho, pelo seu marido, por um amigo, uma amiga, enfim. Aí sim você está direcionando a sua oração por outra pessoa. Mas quando é você e Deus, não coloca terceiro na história. Você acha que Deus não está vendo o que as pessoas estão fazendo na tua vida? Você acha que Deus não está vendo as peninas que vêm atormentar a tua vida, as peninas que lançam maldição sobre a sua vida, as peninas que lançam situações sobre a tua vida? Você acha que Deus não está vendo? Ele não só está vendo como ele contempla as tuas lágrimas. Ele não só está vendo como ele fala assim, minha filha, acorda, levanta, faça diferença, porque isso não vai te derrubar. Eu creio que Deus fazia isso com Ana. Ana, eu só preciso de um direcionamento seu, porque você vai ser mãe de um profeta, você vai ser mãe de um juiz, você vai ser mãe de um sacerdote, mas ele não pode ter uma mãe fraca. Levanta a cabeça, faça diferente, tenha intimidade comigo. E Ana fez. Gente, olha, eu tô toda arrepiada. Gente, eu falo que cada passagem é um ensinamento de uma forma assim, que muitas vezes a pessoa ela tá muito presa em tipo, a Ana gerou um milagre, a Ana fez isso, a Ana fez isso. Não, só que a gente tem que ir na profundidade do ser humano. A gente tem que ir para entender a palavra, a gente tem que ir na profundidade de um ser humano. Obrigada, Égina, Deus abençoe. Então é o que eu falo, que a oração que nasce da dor, ela gera um destino. O destino está nas suas mãos. A Deus já escreveu, mas Ele está transformando a tua história numa diferença aqui na frente. Seja para a tua casa, para a tua família, no seu trabalho, para um futuro esplêndido que você vai ter ali na frente. Mas Deus está gerando. Deus, Ele ama os quebrantados de coração. Ele ama, porque são as orações verdadeiras. São as orações que você entrega a tua alma. São as orações que você, você joga todo o peso dos seus ombros para Deus. Você joga isso. Em nome de Jesus, Andresa, me achará. Volte de novo para Jesus. Aquele que é perdido, Deus resgata. Aí, ó, Deus te resgatando. Olha Deus te vendo. Então a gente tem que entender que Deus, ele tá aí para fazer tudo na nossa vida. A gente que tem que aprender a colocar Deus na nossa vida e na nossa intimidade. Então, leva a sua dor para o altar, leva a sua dor antes de levar as pessoas. Olha como Deus, ele ensina na palavra que ao invés da gente ficar orando por pessoas que nos perseguem, por pessoas que nos fazem mal, leve você a esse altar. Você, leve você, não leva a pessoa, leva você, leva a sua dor, leva a sua angústia. Esquece o que te fizeram, deixa pra lá, não vai te levar a lugar nenhum. Você acha que se Ana continuasse na penina, ela teria chegado onde ela teria sido mãe de Samuel? Não, é na sua dor que Deus te exalta. É na sua dor. Gente, eu vou fazer assim uma comparação meia até estranha, mas assim, você consegue perceber que em todos os capítulos, todos aqueles que sofreram com coisas assim gigantescas, Deus exaltou? Em todos os capítulos tem exaltação daqueles que sofreram. Todos. O nome de Deus foi glorificado em todos. Gente, na pior situação, aí eu vou trazer mais profundo. Na pior dor de Jesus, o nome dele foi exaltado. Na pior situação de Jesus, me deu até vontade de chorar. Na pior situação de Jesus, a gente ganhou salvação. Na pior situação de Jesus, ele se mostrou Rei dos Reis. Você entende que é nas piores situações que Deus exalta o nome dele? Então, pega essa sua dor e fala, dessa dor vai sair um grande testemunho. Dessa dor vai sair a minha vitória. Dessa dor eu vou ser transformado. É nessa dor que o nome dele vai ser glorificado. E eu vou te falar uma coisa. Quando você começa a fazer isso, a sua fé, ela vai começar elevando. A sua fé cresce. E ela cresce de uma forma que vai acontecer situações que você fala, Jesus, o Senhor já está lá.
O Senhor já está lá. Aí eu falo que o diabo ele vem, as peninas. Vamos colocar peninas, né? A história de penina, porque eu falo que o diabo usava aquela penina. E vamos dizer que o diabo usa a penina. E aí vem essas peninas da vida e querem tirar a sua paz. Elas querem tirar o seu controle, ela quer tirar o seu posicionamento. Mas você fala, Senhor, o Senhor é aquele que está na frente, o Senhor é aquele que está comigo, o Senhor é aquele que faz. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção na palavra, porque ela vai além do que somente está escrito. Ela vai muito além. E eu vou te dizer uma coisa, que eu posso daqui um mês e meio, vir de novo falar de Ana e vai ser totalmente diferente, muito mais oculto, profundo e no escondido, porque a palavra se renova e ela se transforma. Então vamos continuar aqui. Eu vou ler do versículo 9 ao 11. Depois que do 12 ao 18, perdão. Do 12 ao 18. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Gente, calma que isso daqui tem mais profundidade. E ele lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Então Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizesse. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Aí eu vou te dizer. Ana, nesse momento, é mal interpretada por um sacerdote. Quantas vezes nós somos mal interpretados? Quantas vezes nós somos julgados pelos nossos atos? Ela não foi agressiva. Você vê em algum momento, Ana, você tá louco, que não sei o quê. Não, ela humildemente, ela falou: não, meu Senhor, sou uma mulher angustiada. A dor dela estava ali forte, mas ela permanece na presença de Deus. Ela estava orando, eu fico imaginando ela fazendo assim, e Eli olhou para ela e falou assim: essa doidona aí. Muitas vezes a gente julga pessoas pelos seus atos. Eu já vi algumas situações, até dentro da igreja. Às vezes a pessoa levanta, né? Tá todo mundo sentado, aí vem uma palavra forte, a pessoa levanta, dá glórias a Deus, glórias ao Senhor, obrigada, Jesus, e a pessoa faz isso. Gente, às vezes a gratidão, às vezes a dor da pessoa é tão grande, que ela precisa exteriorizar de uma forma de glorificação a Deus. Então a gente não entende como as pessoas, e muitas vezes julgamos. Aqui ela foi julgada por um sacerdote. Quantas vezes somos julgadas por pessoas que muitas vezes têm cargos maiores, isso em igreja, em família, empresas, trabalho, somos julgados, e usam da nossa vulnerabilidade e exposição para nos atacar. Então a gente muitas vezes, Jaque, meus sentimentos, meu amor, mas calma. Eu falo que Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, viu? Que Deus conforte o teu coraçãozinho. Eu sei que, gente, eu parei a palavra porque isso daqui é uma coisa muito dolorida. Eu perdi 2 bebês e eu sei que essa dor. Claro que eu perdi na gestação, mas mãe é mãe. Então a dor é gigantesca. Então eu entendo a sua dor, mas deixa que Deus, ele te cure, meu amor, porque ele me curou. E hoje eu falo que para Deus tudo é possível. Para Deus, ele tem o poder de curar o nosso coração,
de transformar nossas feridas, de mudar nossa história. Paz, Michele, bom dia. Assim como ele fez de Ana. Imagina a Ana ali sendo julgada, mal interpretada. Quantas dores, ela já sofria perseguição de Penina o tempo inteiro, dia após dia, dia e noite, tempo inteiro. Gente, ela estava totalmente depressiva. Totalmente assim, já não tinha mais. Tanto que, olha para você ver, na própria palavra fala que ela já não comia mais. Isso é total sinal de depressão. E o que aconteceu? Deus estava olhando por ela. Então, nem todo julgamento, principalmente humano, reflete a opinião de Deus. Não é porque é um sacerdote, porque tem uma autoridade, reflete a opinião de Deus. Então eu vou te dizer que você que saiu de alguma situação, que você está querendo transformação, aí ó, tá vendo? Olha só o que a Maia tá falando. Não existe isso. Não existe. Cai por terra isso quando Ana só orava com os lábios. Olha para você ver. Então eu falo, e principalmente não só quando Deus manda, entra no seu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Ou seja, não tem ninguém vendo. Ele não precisa gritar, não precisa falar, Deus ouve. Ele não só ouve, ele escuta o nosso coração, ele sabe da intenção do nosso coração, ele conhece as nossas reações, ele conhece tudo. Tudo. Então é o que eu falo, nem todo julgamento humano reflete a opinião de Deus, principalmente com pessoas que muitas vezes elas estão saindo na transição. Aqui, gente, é uma transição do livro de Juízes de um povo totalmente perdido para uma monarquia. Então o que acontece? Deus, ele tá na transição aqui. E nós na vida também temos as transições. Aí vem a pessoa, nossa, você se diz tão crente, tá fazendo isso, aquilo. Gente, as pessoas esquecem que somos seres humanos, que nós vamos errar, que nós vamos cair, que nós vamos levantar, mas a importância de não sair da presença de Deus é fundamental, porque Ele é que nos resgata, é Ele que nos transforma, é Ele que vai mudando toda a história, né? Então, Isaías, quer ver? Eu vou trazer aqui Isaías 53:3 para vocês verem como as coisas acontecem, porque Jesus foi mal interpretado. Aí você fala, como assim? Deixa eu colocar aqui. Isaías 53:3, tá? Gente, acabou a bateria do meu mouse. Agora eu tenho que... 53:3. Olha o que diz. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Olha para você ver. Jesus foi mal interpretado. Mateus 5:11 mostra que perseguidos por causa da justiça. Eu falo que não importa o que esteja acontecendo, não abandone sua fé por causa de interpretações erradas. Não abandone sua fé por causa do ser humano. Eu não vou mais para a igreja por causa de um pastor, por causa disso, daquilo. Tá, você pode talvez sair daquele lugar, mas não abandone a Deus. Deus não tem culpa do erro humano. Não abandone a Deus por causa de pessoas. Deus não tem culpa de pessoas serem egoístas, de pessoas pensarem somente em si, de pessoas usarem Deus como uma barganha. Deus não tem culpa disso. Pelo contrário, Ele está olhando a sua dor, Ele está refletindo, Ele está trazendo para você o amparo dEle. Se alguém te decepcionou, não vire as costas para Deus. Aí você vai falar, Deus fez isso. Não foi Deus, foi o ser humano. Porque o ser humano é corrupto. Nós vemos isso no livro de Juízes inteiro. O que as pessoas faziam por causa, às vezes, em nome de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações, porque a gente pode se perder e ficar longe de Deus. Gente, o que mais aparece, inclusive, aqui na live e nos seguidores, são pessoas que falaram, eu abandonei Deus, eu saí da igreja sempre por causa de alguém. Sempre por causa de alguém. Não tem uma que não me fale, eu abandonei a igreja por causa disso, aqui. Não tem uma pessoa, eu falo, tá, mas o que Deus tem a ver nessa história? Aí a pessoa fica quieta.
Ah, mas por que Deus permitiu? Deus não permitiu, quem fez foi o homem. E você caiu no laço de Satanás para te afastar de Deus. Então, se você não estava feliz em algum lugar, vai para outro. Você está buscando a Deus, você não está buscando a aprovação de homem. Você, a não ser que você queira cargos, aí, ok. Você tem que buscar a Deus na intimidade, você tem que buscar a Deus num todo. É o que eu falei, no julgamento humano, não é o mesmo na opinião de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai se perder do caminho por causa dos julgamentos humanos. E é o que estava acontecendo aqui. O que ele fez com Ana? Então, eu sou embriagada, para com isso. Mas ela não estava embriagada. Ela nem estava bebendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente pode colocar, não só a gente colocar pessoas a se perderem, mas como pessoas também se afastarem de Deus. E também, se alguém fez alguma coisa para você e você quer estar longe de Deus, volta para a presença do Senhor. Não dê essa oportunidade para Satanás te tirar da presença de Deus. Ai, não consigo ir mais para a igreja. Tá bom, ok. Começa a ler a Bíblia todo dia, um capítulo por dia. Aqui a gente apresenta um capítulo por dia. Começa a apresentar para você ver se você não vai ter paz. Começa a orar, começa a buscar se as coisas não vão melhorar na sua vida. Eu falo que começa a mudança interna e vai saindo. E vai ao redor, vai sendo transformado. Começa. Ah, mas missionário, o levante é grande. O levante é grande, mas e daí? Você tem Deus que te protege, você tem Deus que te defende, você tem Deus que transforma toda a sua história. Para que você vai ter medo do inimigo se você tem Deus, o Todo-Poderoso? A gente vai ver ali mais para frente a presença de Deus se manifestar e muito mais. Para que deixar Deus de lado se a gente tem o Senhor? Não deixa. Vamos continuar lendo aqui. Eu li o... Peraí, eu anoto aqui e eu mesma me perco, Jesus. Aqui, do 19 ao 20. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu o pedi ao Senhor. Obrigada, Mai. Aqui, olha que engraçado, o Senhor se lembrou dela, né? A palavra colocou assim, mas não é que o Senhor se lembrou dela, ele estava vendo, só que ela mudou a atitude, né? Deus nunca esquece. Deus não esquece. Só que há um tempo de agir. Então, mostra aqui que no tempo certo as coisas aconteceram. Então, o céu não esquece de uma oração feita com vontade, com amor, com carinho. Deus não esquece, né? Eu vou trazer aqui até Gênesis 8:1. Hoje tá bastante Gênesis, né? Deus se lembrou de Noé. Êxodo 2:24. Deus ouviu o clamor do povo. Olha para vocês verem. Olha como Deus faz. O silêncio de Deus nunca é ausência, é processo. Se Deus não está te respondendo, calma, aguenta firme que Deus vai fazer as coisas acontecerem, vai transformar toda uma história. Continua, não se perca do caminho, que Deus está olhando a tua história, as suas dores, todas as suas frustrações. Gente, Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo, Vamos continuar aqui, agora já finalizando o capítulo, tá, gente? É muito lindo, né? Vamos lá. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Olha só, Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer, fica até o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, com um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz.
Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram ao Senhor. Ou seja, Ana devolveu aquilo que recebeu. Aí você vai falar, mas missionária, eu vou ter que pedir um filho, aí se Deus me dá um filho, eu vou ter que dar para Deus? A gente tem que entender, quando Ana devolve, claro que aqui teve uma promessa, Deus tinha um propósito, né? Samuel aqui se tornou um profeta, a gente tem que entender isso, né? Mas quando Ana devolve, é também quando nós temos que devolver aquilo que nós recebemos. Como? Como que vamos devolver, né? Em gratidão, em transformação, em agradecimento. Aí você fala, mas missionária, aconteceu tantas coisas, já que eu também fiz isso. No dia que eu tive que fazer a cirurgia, eu falei, Senhor, o Senhor me deu, mas o Senhor tomou. E amém. O Senhor sabe por quê. Com o coração extremamente contrito, com o coração totalmente destruído, mas eu tive a devolução. Eu fiz a devolução e um agradecimento. Eu poderia pegar a situação e começar a chorar, desesperada, por quê? Eu falei, Senhor, não preciso nem saber o porquê. Mas o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe do meu hoje, do meu amanhã, e sabe de todos os detalhes. O Senhor sabe. E não pedi explicação, não pedi nada. Até um dia, Deus usou uma pessoa que não sabia e falou assim, Deus manda te falar que Ele permitiu o que você está passando, porque através dessa sua dor, que Ele sabe que você sairia fortalecida, Ele sabe que você levantaria outras mulheres na mesma dor. Então eu entendi, olha para você ver, eu nem pedi explicação para Deus do porquê, não foi uma, foram duas. Então assim, eu falei, amém. Obrigada, Adinaldo, Deus abençoe. Adnildo. Então a gente tem que entender que muitas vezes vai acontecer coisas na nossa vida que a gente não vai entender de nenhuma forma. Não vai. Mas agradeça. Agradeça ao Senhor. Milagre que não volta para Deus se perde no tempo. Milagre que fica solto. Por que eu estou falando se perde no tempo? Porque a gente tem que agradecer. Nós temos que buscar, gente, não seja um pequenino detalhe, um detalhezinho. Obrigada, Jesus. Conte o seu testemunho. Eu falei que tá no forninho ali, eu tenho um testemunho para contar logo em breve, em nome de Jesus, que vai sair, eu creio, porque ainda tá no forninho, não é gravidez, tá? Num forninho ali, um momento de preparação. Obrigada, Bru, Deus abençoe. Porque há um momento de contar também. Então a gente tem que entender que a gente tem que ser grata a Deus. Eu já fui grata a Deus, agradeci pela primeira etapa, agora falta a segunda, que eu também creio que Deus vai fazer. E também se não fizer, bendito seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos carregado no colo, nos transformado. Por isso que a gente tem que ser grata, se Ele faz ou se Ele não faz. Provérbios 22:6, a gente já mostra que a gente tem que instruir o nosso filho. Por que nós temos que instruir nosso filho? Para exatamente ele continuar na mesma situação que a gente está, de fé, de adoração. Aqui no meu caso, não só meu filho, mas a gente tem que instruir aqueles que estão ao nosso redor. E sabe como a gente faz? Através dos nossos testemunhos. Testemunhos que muitas vezes têm vitórias, mas testemunhos que muitas vezes não têm vitória. Mas o nome do Senhor seja glorificado até nessa dor. Porque quando... Gente, a gente tem que... Se eu não me engano... existem situações que Deus não vai curar. E Ele vai usar dessa não cura, exatamente para quê? Para falar, mesmo na dor, eu continuo adorando o Senhor. Eita, nós. Isso dói, Bernadette, isso dói. Então a gente tem que entender que Deus, Ele faz coisas... assim, Bernadette, eu vou te trazer algo. Quando nós machucamos, a gente bate em algum lugar, por mais que muitas vezes ela se cura superficialmente, ela tem uma cicatriz. Sempre vai ter uma cicatriz. Eu tenho as minhas na cabeça, todas. Hoje ela não é mais dor, hoje ela virou testemunho. Mas se
eu for lá atrás, eu começar a cavocar, tá certo que não é comparado com a sua, que a sua é como não só a sua, como da outra irmãzinha também que tá falando, não tem comparação, mas Deus traz uma tranquilidade, de certa forma, que você tá a dor ali, mas ela não tem a mesma reação do início. Ele vai, quando a gente aplica ela de uma forma, a palavra de Deus de uma forma que nos alivia a alma, não é que ela vai sumir, é exatamente como tudo aquilo que a gente passa. Nós não teremos amnésia daquelas coisas que aconteceram, mas Deus, ele nos conforta para não doer como nos dói antes. Principalmente para quem perde um filho, assim, é uma dor muito, muito gigantesca, mas Deus, ele transforma. Deus transforma. Então, tudo que Deus dá, de certa forma, não é só para nós, né? Ela sempre vai cumprir um propósito maior, assim como está aqui no livro de Ana, né? Deus deu para ser cumprido um propósito maior. Mas amanhã a gente vai ver mais coisas, tal. Isso daqui termina o capítulo, como eu falei, que a gente tem que sempre colocar Deus na frente, sempre colocar Deus na nossa história, nunca se perdendo desse caminho que Deus nos dá. Exatamente por quê? Porque quando a gente se perde, a gente fica aí que a dor, as situações ruins vêm com muito mais forças e causam desastre no nosso coração, na nossa saúde, inclusive mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem uma dor e a gente não cura dessa dor. A gente precisa curá-la de todas as formas, e com Deus eu sei que é possível, porque eu fui curada de uma dor assim com Deus. Então a gente tem que confiar, entregar ao Senhor e ter certeza de que tudo Ele faz para nós, tá bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Vamos fazer a oração agora em nome de Jesus. Eu sei que é um livro que mexe muito, ele é bem profundo, ele dá uma cutucada no nosso coração em muitas situações, mas ele vai além de Ana somente ter um filho, mesmo ele sendo um profeta. Ele vai muito além, esse livro, né? E vamos continuar nos estudos que a gente vai, em nome de Jesus, dar glórias a Deus. Samara, amém, não tem problema, meu amor. Amanhã você vai conseguir chegar na hora, tá bom? Então vamos lá, fechem seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, meu Deus, pela sabedoria, pelo discernimento que o Senhor está dando a mim e ao seu povo. Usa, Senhor, meu Deus, a tua palavra para que cure o coração de muitas pessoas. Hoje começamos, Senhor, meu Deus, um livro novo, com novas perspectivas, com novas apresentações, que também mexe no oculto, no profundo, no escondido do nosso ser, da nossa alma. Senhor, assim como Ana, apresentamos diante de Ti, Senhor, meu Deus, os nossos corações derramados. Todos, Pai. Visita cada um que está aqui nesse momento na live, Senhor, meu Deus, que está com o coração contrito, com o coração machucado. Jesus, vai visitando. Que o Senhor conhece, Pai, cada cantinho de nossas dores, das nossas frustrações, principalmente dos nossos desesperos. Em nome de Jesus, Pai, que a sua presença, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, traga paz, traga tranquilidade, traga amor. Abrace seus filhos, Pai, que precisam de um abraço. Abraça, Senhor, meu Deus, aqueles que precisam, Senhor, meu Deus, nesse momento. Leva o alívio, Pai. Leva a tranquilidade, leva a paz. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor, assim como o Senhor está aqui comigo, o Senhor está com cada um deles nesse momento. Em nome de Jesus, vai transformando as situações, em cada momento, Senhor, meu Deus, na vida dessas pessoas, vai trazendo paz, Jesus. Eu te peço, te imploro, Jesus, na misericórdia do Senhor, que leve paz para os teus filhos, Pai. Nos ensina a transformar as lágrimas em oração, assim como o Senhor ensinou Ana. Jesus, que tira a situação das nossas orações e nós tenhamos intimidade, somente nós e o Senhor. Cada um, Senhor, meu Deus, na tua intimidade, cada um no seu propósito, cada um na sua luta, Jesus. Tira, Pai, nos ensina a tirar a situação e colocar somente aquilo que está dentro de nós para o Senhor. O Senhor quer isso. Jesus,
Nos ensina a entregar, Senhor, com amor, com alegria, ou até mesmo na tristeza. Nos ensina a entregar, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que nos atordoa, tudo aquilo que nos deixa confusa em Tuas mãos. O Senhor é aquele que traz respostas, Pai. Por mais que muitas vezes pessoas tentam nos julgar, por mais que pessoas tentam, Senhor, meu Deus, trazer situações para nossas vidas mentirosas, o Senhor é aquele que vai na frente e transforma. Lembra de nós, Senhor, meu Deus, no Teu tempo perfeito, assim como o Senhor lembrou de Ana, que tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos conceder, seja de bênçãos materiais, ou bênçãos espirituais, ou bênçãos de dentro para fora, Senhor, meu Deus, volte para Ti como instrumento de propósito. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos testemunhos sejam glorificando o Teu nome, seja na dor ou na alegria. Estamos aqui, Senhor, meu Deus, diante de Ti, pedindo, clamando a Tua atenção, para que o Senhor olhe para nós, para nossas frustrações e nossas dores, Pai. Dê o alento, Senhor. Tira a angústia, tira a ansiedade, tira a frustração, tira a dor, Jesus. Eu sei que muitas vezes é difícil carregar o fardo, Pai, mas no momento, Senhor, meu Deus, de intimidade, te clamo, Senhor, meu Deus, que atenda as nossas orações, porque nesse momento, em nome de Jesus, eu declaro que todos aqui, Senhor, meu Deus, saberemos orar, Senhor, de acordo como Ana orou, com o coração, mas sem colocar a quem persegue, quem faz, orando de dentro para fora, porque é o Seu nome que será glorificado. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por esse dia maravilhoso, esse dia que na Tua presença, Senhor, meu Deus, o Senhor nos ensina cada vez mais. Nos abençoe, Senhor, meu Deus, e amanhã estaremos aqui mais um dia para adorar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada pela presença, Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar firmes e fortes, vamos continuar ali buscando ao Senhor de forma sem cessar, orar sem cessar. Seja fazendo algo ou não, ore sem cessar, clame ao Senhor, busque ao Senhor, que, gente, vai dar certo. Deus vai fazer acontecer, tá bom? Gente, muito obrigada. Tô vendo que tem bastante gente nova aqui. Me segue lá no Instagram, no YouTube, em nome de Jesus, ajuda a missionária. É só o que eu peço, não peço mais nada. Então, vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar fazendo aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Ele só quer intimidade, gente, Ele não quer mais nada. Não, mais nada, Ele só quer intimidade, Ele só quer a nossa presença em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar firmes e fortes com o Senhor, que Deus está falando todos os dias através da palavra. Neide, em nome de Jesus, seja curada, meu amor. A gente já fez a oração, eu não faço agora mais por pessoa assim, tá? Eu faço no geral, porque senão eu lembro que quando eu estava fazendo, foi orientação mesmo do Senhor, a palavra é ministrada, é ensinada e a oração final é num contexto geral, tá bom? É dentro da palavra, eu oro dentro da palavra e eu acho que a palavra falou um montão hoje com você, tá bom? Mas em nome de Jesus, que o Senhor te visite, se pega, olha, Neide, assim, uma dica de que eu passei, tá? Eu tive muita depressão, ansiedade também. Eu comecei a me pegar com o Senhor. Eu comecei a ler todos os dias um capítulo da Bíblia. E, mas eu não entendo nada, que não sei o quê. Todos os dias, igual amanhã vamos para 1 Samuel 2. Já lemos aqui muitos livros da Bíblia. Praticamente daqui a pouco a gente termina, né? O Novo Testamento, ou o Antigo Testamento. É leitura diária aqui. E vou te falar, Deus vai fazer, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Entrega os seus caminhos, assim como Ana orou. Na sua dor, entrega também ao Senhor, tá bom, meu amor? Mas Deus vai fazer. Continua aqui com a gente todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas. Só, gente, sexta-feira que eu não vou poder fazer e nem vou poder fazer mais tarde, porque eu vou estar meio anestesiada. Então, eu não vou poder fazer, tá bom? Mas, no contexto geral, é de segunda a sexta, às 11 horas, tá bom, gente? Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês e vamos continuar. Qualquer coisa, me manda mensagem lá no último vídeo, coloca lá o pedido de oração, porque eu faço a apresentação, tá bom? Mas Deus, Ele tá com a gente. Continua firme e forte que vamos vencer todas essas guerras, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.